Caríssimo Milvan Costa, diretor dessa Escola Estadual de Gameleiras, na figura dele eu quero saudar todos os professores e funcionários, todo o corpo docente que ajudam na educação dos jovens e das crianças. Caríssimos formandos, também quero com muito carinho saudar vocês de um modo todo particular, aqueles que se formam e que há anos servem ao altar do Senhor. Paz e bem da parte de Deus nosso Senhor. Hoje, a nossa igreja se reveste de alegria por tantos jovens que terminam mais uma etapa da vida. Não só no meio da Assembleia, os jovens que concluem o ensino médio, mas também hoje é um motivo de grande alegria para a nossa paróquia a chegada dos seminaristas, que também concluíram os cursos, né? Roberto e Ailton terminaram a teologia, sexta-feira passada, já terminaram tudo, estão prontos para serem ordenados, né? Diáconos, com a graça de Deus. E Edgar, que concluiu a primeira faculdade, o curso de filosofia, né? E a partir de agora começa a teologia, com a graça de Deus, né? Então, temos muitos motivos para festejar, para louvar e para bendizer ao Senhor, o bom Deus. Vejam bem, concluir essa etapa da formação é um passo que se dá, mas não pode ser, de modo nenhum, o fim da era dos estudos. É o primeiro passo que se dá, mas é agora que vocês devem trilhar o caminho dos estudos. Quem quiser vencer, quem quiser crescer, quem quiser de verdade ser alguém, agora é a hora. Estudar não deve ser, na vida do jovem, um peso, de modo nenhum. É uma pena tão grande que muitos de vocês concluem essa etapa da vida com ojeriza a sala de aula, a professor, a caderno e a livro. Não deveria ser assim. Essa etapa que vocês concluem hoje deveria ser uma etapa onde vocês tomaram gosto pelos estudos e agora sonham em alcançar um objetivo na vida, nas escolhas que devem fazer. A nossa vida, ela é permeada de escolhas. E são aqueles que escolhem bem, que lá na frente serão felizes. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas adultas, já com a vida feita, que dizem assim: se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado um pouco mais. Por quê? Porque o estudo, ele civiliza, o estudo, ele humaniza, o estudo, ele catequiza para a vida. Estudar, abstrair conhecimento,
é uma dádiva de Deus. A gente forma o nosso caráter, a gente forma o nosso coração, nós temos bagagem para as relações pessoais e contribuir com a construção da sociedade, que deve partir de nós. Somos nós os agentes da construção da sociedade, na construção de um país mais justo, na construção de um país mais fraterno. É claro que nós não podemos mudar o país, mas podemos cada um dar uma parcela de contribuição para que nós possamos ter um país melhor, com profissionais melhores, com pessoas capazes de construírem uma sociedade melhor. E somos nós. Vejam que vocês devem passar por essa etapa do ensino médio com muitos sonhos, com muitos projetos. E são esses sonhos e esses projetos que devem, de verdade, conduzir os passos e a vida de vocês. Por incrível que pareça, as dificuldades da vida começarão agora. Porque é agora que vocês devem fazer as escolhas que devem mudar a vida de vocês. Eu lembro, e sempre falo isso, e sou muito grato ao meu falecido pai, que quando eu estava nessa etapa da vida, eu não sabia o que fazer da vida, e eu lembro que ele me dizia assim: olha, meu filho, agora é a hora de sofrer, para lá na frente gozar a vida, porque se você gozar a vida agora, lá na frente você vai sofrer. Ou seja, é na juventude que nós devemos construir a nossa vida. É na juventude que nós devemos de verdade lutar para ser alguém que constrói, que ajuda, que contribui com a sociedade. Não parem de estudar, mas a partir de agora se motivem a estudar. Lutem, busquem de verdade fazer um curso superior, para que vocês possam humanizar o coração de vocês e cada vez mais se civilizarem para contribuírem com a sociedade. E contribuindo com a sociedade, serem felizes também. A construção desse sonho passa pela dedicação. Muitas pessoas chegam a dizer assim: mas eu não tenho cabeça para estudar. Essa é a frase mais absurda, mais ridícula que uma pessoa pode dizer. Porque se não tivesse cabeça, viva não estaria. E se pensa, tem cabeça. E se tem cabeça, pode estudar. O estudo, ele vem com dedicação. Ninguém tem uma mente brilhante. Mas quanto mais eu me dedico, quanto mais eu gasto tempo ali, eu me formo, eu cresço. Quando eu digo estudar, não é só e unicamente estudar coisas acadêmicas, mas uma leitura paralela também, assistir um bom filme, um filme que tenha conteúdo, escutar uma música de qualidade, buscar de verdade desenvolver cultura, que é o que nós mais vemos, que a nossa sociedade vem claudicando de um modo muito sofrível. Por quê? Porque as pessoas estão vazias, não têm o que dar. Por quê?
porque não se abasteceram. Então, é importante que vocês tomem consciência dessa realidade e cada um já tenha um primeiro projeto na mente. Se eu saísse daqui agora e fosse com o microfone na mão, colocando na boca de cada um e dissesse assim: qual é o seu projeto para o ano de 2024? Cada um deveria ter uma resposta objetiva para me dar. Porque não deveria sair do ensino médio sem ter noção do que vai lutar na vida. Sem ter noção. E tem gente que pensa do tamanho de um caroço de feijão. E uma das coisas mais belas da juventude é a capacidade de sonhar. Sonhar com a própria felicidade. Sonhar em ser feliz. Mas não adianta só ficar no sonho. É preciso construir esse sonho, tijolo após tijolo. É preciso construir essa edificação, colocando todo dia um tijolinho. E lá na frente, logo eu serei feliz. Quando eu coloquei Padre Marcelo no seminário, o povo dizia: misericórdia, 8 anos demora tanto. Já tem 1 ano de padre. Quando José Roberto, que saiu aqui da cidade, foi para o seminário, o povo também dizia: meu Deus do céu, tanto tempo, 8 anos. Já saiu do seminário. Veja como passa rápido. Imaginem outro curso, medicina, que é o mais longevo, 6 anos, direito, 5 anos, ou 4 anos, dependendo do local, e tantos e tantos cursos, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É um tempo que passa muito rápido. Estudem, pelo amor de Deus. Se formem, porque essa formação do ensino médio é uma primeira etapa. Não deveria nem ser chamado de formatura. Por quê? A gente fala porque terminou uma etapa, mas formado é aquele que tem uma graduação. Vocês concluíram uma etapa, terminaram o 3º ano do ensino médio, mas ainda não tem formação humanística nenhuma, só o ensino médio. Então, mãos à obra, vamos construir. Quem ainda não pensou, quem ainda não sonhou, quem ainda não projetou, comece a sonhar, a pensar, a projetar a própria vida. As dificuldades, elas virão, elas são inevitáveis, mas quem vence é aquele que tem capacidade de violentar-se a si mesmo. O Evangelho de Mateus hoje fala de violência para alcançar o reino dos céus. A violência de lutar pela santidade. A gente pode dizer a mesma coisa. Quem vence na vida são aqueles que são violentos, que são capazes muitas vezes de abdicar, de ir para uma festa para estudar, de namorar na juventude para estudar, de ao invés de estar em uma bebedeira, estar estudando, construindo a vida, se formando. Então, eu louvo ao Senhor, o bom Deus, por essa etapa da vida de vocês que vocês estão concluindo. No dia de hoje, nós rendemos graças a Deus, que Ele deu o discernimento necessário a vocês, para que vocês possam construir essa vida, a partir da dedicação e da abertura do coração para o Senhor, o bom Deus. Aos formadores, ao corpo docente da Escola Estadual de Gameleira, nós agradecemos de todo o coração a disponibilidade, o carinho, o respeito, o zelo, que de um modo imperfeito ajudaram vocês a crescerem e começarem a amadurecerem.
tenham gratidão por aquele professor, por aquela professora que vocês tiveram a graça de um modo imperfeito em ensinar vocês, mas busquem de verdade serem pessoas que ajudam a sociedade a crescer. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, que o Senhor, o bom Deus, ilumine sempre e faça suscitar cada vez mais bons professores que não só querem trabalhar pelo salário a receber, mas por vocação e por amor para ensinar. Que o Senhor, o bom Deus, faça cada vez mais nós termos aqui em nossa cidade homens e mulheres que inspirem os jovens a tomarem gosto pelo estudo para se formarem bem e ajudarem a construir a nossa sociedade. Termino com esse apelo. A vida acadêmica não acabou. Ela começa agora. Quem não levar isso a sério, daqui a 15, 20 anos, vai olhar para trás e vai dizer: fulano estudou comigo e é alguém de sucesso. Por quê? Porque continuou os estudos. E eu estou aqui na peleja porque não estudei. Então, é a hora de começar a construir a vida, é a hora de começar a pensar. Decidam, tomem uma decisão. Se lá na frente perceberem que não é aquilo, não tem problema. Muda a rota e toma outra decisão. Mas o que não pode é ficar vendo a vida passar sem decidir como vai construir a própria vida. Que o Senhor, o bom Deus, ajude cada um de vocês, que o Senhor, o bom Deus, ilumine cada um de vocês, para que cresçam em idade, sabedoria e graça diante de Deus, e cada vez mais sejam felizes, servindo a Ele e construindo a nossa sociedade. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.